Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, de reflexões na Casa da Paz. É muito bom ter vocês conosco para mais um momento da gente parar, da gente se desligar dos nossos afazeres diários e a gente colocar o nosso pensamento no nosso mestre, né? E é muito bom a gente fazer isso junto, sejam muito bem-vindos. Então, na noite de hoje, a gente vai falar sobre o rugir da tormenta, né? Ante o rugir da tormenta, desculpe, que é um texto do livro Diretrizes para o Êxito,
de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Mas antes da gente entrar na reflexão, vamos fazer a leitura de uma página para nossa harmonização do livro Jesus e Nós, de Divaldo Franco, por Bezerra de Menezes. É um livro muito bonito, muito importante, com reflexões muito importantes para nós. E aí o capítulo que a gente vai ler na noite de hoje é Convite de Urgência. E ele fala o seguinte, olha: é chegado, pois, o momento, espíritas, de reflexionarmos em torno das nossas responsabilidades. O tempo urge, não mais amanhã, é agora. Agora soa a hora da nossa libertação. Por muito tempo caminhamos por estradas difíceis. Perdemos-nos em caminhos acidentados pelas nossas paixões. Tombamos irremediavelmente nos abismos do egoísmo e deixamos Jesus à margem. Comprometemo-nos a servir, abraçados aos ideais de solidariedade. E de imediato, jugulamos ao câncer das paixões, mudamos de atitude. Que temos feito de Jesus, meus filhos? Utilizamo-nos da sua presença de Cordeiro de Deus para nos erguermos a posições efêmeras e enganosas, longe do serviço de construção do mundo íntimo. Usamos o seu nome para escravizar e levar ao exílio muitas vidas, destruir ideias. Apesar disso, não conseguimos retirá-lo de nosso coração. Quem encontra Jesus não é mais o mesmo. Impregnado pela suave misericórdia e de amor banhado, altera-se completamente. Não basta, pois, conhecer Jesus. É necessário entregar-lhe a vida para que ele a conduza, recebendo os filhos do Calvário como irmãos, distendendo a compaixão e a caridade em seu nome, para que fiquemos como cartas vivas, assinalando a nossa passagem na terra. Não posterguemos mais a oportunidade de servir. Este é o nosso momento de iluminação. Voltai aos vossos lares tocados por Jesus. Dai notícia da sua presença em vosso coração a todos pela conduta, pela humildade, pela misericórdia. E se vos perseguirem, se vos maltratarem, se vos odiarem, perdoai, porque eles não sabem ainda o que fazem. Sede vós aqueles que têm a honra de amar e de amar até sofrer. Que ele nos abençoe, meus filhos. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Uma mensagem que mexe muito conosco, né? Bezerra está fazendo esse convite de urgência a nós cristãos, não só nós espíritas, a todos os cristãos da humanidade, para que a gente se regenere, para que a gente se reforme, que o tempo urge, né? O tempo está passando muito rápido e a necessidade de transformação ela é urgente, né? Então, eu convido a todos para que a gente eleve os nossos pensamentos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Mãe Santíssima, querida patrona da nossa amada Casa da Paz, porto seguro de nossas almas, de nossas dores, de nossas dificuldades. Obrigada por mais um dia de vida aqui na Terra, sob as suas bênçãos, sob o seu amparo, sob o seu amor tão infinito por cada um de nós. Que a Senhora possa nos envolver a todos na noite de hoje, encarnados e desencarnados, com o seu amor de mãe, com o seu abraço materno, com todo esse carinho e amor que a Senhora devota a cada um de nós. Que a Senhora possa nos envolver e nos guiar durante as reflexões da noite de hoje, que todos juntos possamos nos irmanar em um só pensamento, nos direcionando para o alto, para Ti, para o nosso Mestre amado, para o nosso Pai misericordioso. Que a sua paz seja com todos nós, Mãezinha Santíssima, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, meus irmãos, então, vamos às nossas reflexões da noite de hoje, né? Então, como eu já falei anteriormente, a gente vai tratar de um capítulo do livro Diretrizes para o Êxito, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E o capítulo se chama Ante o Rugir da Tormenta. E aí a gente tem uma relação aí muito interessante com a leitura inicial, né, com a mensagem de Bezerra, quando fala que o tempo urge, né, que são chegados os tempos. Então, quando a gente para refletir sobre esse título, né, Ante o Rugir da Tormenta, a gente está vendo que a nossa irmã está trazendo para a gente uma reflexão sobre o momento atual, sobre essa tormenta que se aproxima e ela ruge, ela vibra em tom grave, forte, ela abala as estruturas, as bases. Quando a gente fala que ela abala essas estruturas e as bases, a gente está falando de um chacoalhar. A gente está recebendo uma chacoalhada, né? Se a gente parar para prestar atenção em todas as situações que estão acontecendo ao nosso redor, a gente pode perceber que todos nós estamos sendo abalados, mexidos positivamente, né? E a própria Joana fala para gente que essa tempestade desfere golpes de consequências imprevistas. Enquanto ela fala em consequências imprevistas, a gente não está pensando em nada que seja ruim, não. A gente está falando das consequências que podem advir desse momento de transformação. É claro que existem situações complexas, né? Daqueles irmãos que não querem ouvir, que não querem dar atenção a esses abalos que todos nós estamos recebendo. Mas aqueles que estamos prestando atenção, só temos consequências positivas, só teremos frutos positivos das transformações que a gente decida empreender, que só cabe a nós, né? E ela vem falar para a gente não só dos efeitos, das consequências dessa tormenta. A Joana, nesse capítulo, ela fala para a gente, principalmente, qual é a postura que nós precisamos assumir diante desse momento, diante desse abalo que todos nós estamos sofrendo. E para a gente começar a pensar melhor um pouquinho sobre isso, eu trouxe para a gente o primeiro parágrafo do capítulo 18 do livro A Gênese. Olha, é um capítulo muito importante. É muito importante que a gente leia esse capítulo com atenção. Não só leia, mas a gente realmente reflita, estude o que esse capítulo tem para dizer para a gente, porque ele explica muita coisa. Ele não só explica muita coisa, como nos consola. A doutrina é o consolador prometido pelo Mestre. Então, tudo que a doutrina traz para a gente, toda a base, ela é um grande consolo para os nossos corações e nos traz as diretrizes para a nossa caminhada, né? Então, nesse capítulo 18, desculpem, ele diz assim, esse capítulo se chama São Chegados os Tempos. E no primeiro parágrafo ele fala assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Olha só, grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. Esses grandes acontecimentos, esses tempos que são chegados, são essas tormentas de que Joana de Ângeles está falando. São os abalos, são os grandes transformações que a gente vai precisar empreender na nossa caminhada de uma vez por todas. É a escolha espiritual que todos nós estamos precisando fazer. Nesse momento, sempre precisamos fazer, mas agora, nesse momento de transformação em que o nosso planeta está transitando de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração, é um momento grave. É um momento grave no sentido de importantíssimo. E nós não estamos encarnados aqui nesse momento à toa. A gente sabe, conforme a espiritualidade nos ensina, né, que existe todo um planejamento amoroso em torno do nosso processo encarnatório. Quando a gente se debruça nos livros de André Luiz, a gente consegue perceber todo esse amor
toda essa dedicação da espiritualidade nesse planejamento. Nós, com a nossa ignorância, a nossa rebeldia, a gente muitas das vezes sai do curso do planejamento. Mas a gente precisa entender que todo esse momento de transformação foi muito bem planejado. E se nós estamos aqui nessa hora, nessa última hora, é porque temos um compromisso espiritual muito grande conosco, na nossa transformação e com os nossos irmãos. Então, é muito importante que a gente faça as nossas reflexões, que a gente estude, analise, reflita, tome decisões importantes em nível espiritual, em nível moral, sabe? Então, esses tempos marcados por Deus são justamente esses momentos de grandes transformações pelos quais o planeta precisa passar, e não só a Terra, mas como todos os orbes, né? São momentos importantes e necessários, porque a gente está falando aqui das leis divinas, a gente está falando da lei do progresso, tudo progride, tudo evolui. Então, é chegado um momento de transformação, de evolução, em que a Terra vai passar para um patamar mais elevado. E nós precisamos acompanhar esse processo. Nós, enquanto espíritos imortais, temos um compromisso com a nossa própria evolução espiritual. E quando a gente assume esse compromisso, a gente não só está se beneficiando desse crescimento, mas a gente também está ajudando os nossos irmãos, está colaborando para que o planeta evolua de uma forma mais rápida. Porque a evolução ela vai acontecer a gente querendo ou não. Cabe a gente fazer a escolha se nós queremos acompanhar esse processo de transformação positivo ou se a gente quer ficar estagnado, né? Porque regredir ninguém regride, mas se a gente pode estagnar e ficar estagnado por bastante tempo. Mas como a gente está vivendo um momento muito grave de transformação, essa estagnação tem um preço muito alto, né? Ela tem consequências bastante complicadas para a nossa caminhada espiritual. E aí, quando a gente fala são chegados os tempos, né? Como que a gente entende essa afirmação? Ou melhor, como que a gente se sente diante dessa certeza? Porque é muito importante, irmãos, a gente se analisar, a gente se enxergar, a gente olhar para dentro de nós e analisar o que que eu estou sentindo, o que que eu estou sentindo que eu preciso melhorar, o que eu estou sentindo que me falta, que eu estou carecendo nesse momento. Isso é muito importante. Nós estamos aqui para fazer essa reforma íntima. E ela vem justamente desse processo amoroso de autoconhecimento, de analisar e conhecer as nossas dificuldades, as nossas necessidades espirituais, para que a gente possa fazer o trabalho de acolhimento, de transformação dessas situações interiores, né? Então, a gente consegue apreender a dimensão dessa tempestade. A gente consegue enxergar na vida, na natureza, nas situações ao nosso redor, essas transformações que estão acontecendo. Por que que a gente está perguntando isso? Porque muitos estão vivendo no automatismo, né? Minha vida despertou o telefone, acordei, tomei um banho, troquei minha roupa, fui trabalhar, voltei, fui para academia, eu fui fazer alguma outra coisa, cheguei, tomei banho, jantei e dormi. Cadê o momento de criar intimidade com Deus? Cadê o momento de criar laços afetivos comigo mesmo, com os meus irmãos ao meu redor? E isso aí é muito sério. É muito sério porque quando a gente vive no automatismo, a gente está deixando de lado alguma coisa importante, que é o nosso propósito espiritual aqui na Terra. E se a gente deixa isso de lado, esse acolhimento, esse trabalho espiritual que precisa ser feito, começa a surgir uma situação muito complicada que se chama vazio existencial. E com o vazio existencial, advém outras situações em nível psicológico, em nível espiritual, né?
traz consequências complicadas que não tinham necessidade de acontecer. Mas a nossa invigilância no nosso dia a dia, a gente ficar no automatismo, ligar o automático e sobreviver a cada dia, tem as suas consequências graves e difíceis, né? E aí, será que a gente está enxergando essas transformações? Vamos sair do automático, vamos parar, observar ao nosso redor. E observar ao nosso redor não é analisar a vida pela ótica das redes sociais, pela ótica da mídia, não, é a gente analisar as situações que estão acontecendo no mundo. Quais são as transformações que eu estou observando no meu lar, na minha cidade, no meu trabalho, no meu país, no mundo? Como que eu analiso? Como que eu me sinto diante dessas transformações? É claro que a gente pode perceber que muitas dessas transformações têm uma conotação negativa, né? A gente consegue observar coisas muito difíceis que estão acontecendo no mundo. E como é que eu me sinto diante disso? Dessas situações difíceis? Bom, é chegado o tempo de ascensão. É chegado o tempo de crescermos. Então, o nosso planeta, ele está em um momento de transição, como a gente falou, de crescimento espiritual. E nós estamos junto com ele, passando por esse momento de transformação. Se assim nós nos propusemos a acompanhar, né? Então, essas dores, essas dificuldades, elas são muito reais. Elas estão acontecendo ao nosso redor, né? O planeta, ele está em um momento que a gente pode dizer de sofrimento, de dor. A gente tem observado muitas dores no mundo. Elas sempre existiram, mas agora, se a gente parar para perceber, tudo ficou muito evidente, tá ficando, tudo está muito claro. Vocês têm percebido isso? Eu tenho percebido bastante que tudo está muito claro às nossas vistas. Mas por que isso? Tem um propósito para que a gente possa mudar. A gente só consegue transformar aquilo que a gente reconhece. Se eu não me reconheço como uma pessoa orgulhosa, eu não vou trabalhar esse orgulho. Eu não vou poder me tornar uma pessoa mais humilde, porque eu não me reconheci orgulhosa. Se eu não percebo, não me dou conta, não assumo que eu realmente sou uma pessoa impaciente, eu não tenho como trabalhar a mansuetude no meu dia a dia. E no nosso planeta é a mesma coisa. A gente está precisando desse choque, desse rugir dessa tormenta, esse choque de realidade, para a gente ver que o nosso planeta, que todos nós, enquanto espíritos imortais que estamos aqui nessa escola, todos nós precisamos evoluir, crescer. Nós todos precisamos sair do materialismo e assumirmos uma vida espiritual aqui na Terra. A gente não tem que esperar desencarnar para ver o que vai acontecer. A gente está aqui para trabalhar espiritualmente. A gente não está aqui para se apegar às questões materiais. Elas são necessárias? São enquanto a gente está aqui, mas elas não são as principais. O principal é o trabalho espiritual que a gente precisa fazer, de crescimento, de transformação, de autoconhecimento, de autoaprimoramento e de socorro e amparo aos nossos irmãos. A gente está aqui para isso. A matéria, as questões materiais são ferramentas para esse crescimento, para esse trabalho espiritual que precisa ser feito. Mas ele não é a causa, as questões materiais não são a causa da gente estar aqui, né? Isso é muito importante a gente ter consciência para podermos nortear nossa caminhada da melhor forma possível, que a gente não perca tempo, né? A gente está muito tempo vivendo no engano da matéria, muito tempo. Quando a gente para estudar, por exemplo, a Bíblia, a gente percebe o quanto que muito pouco nós mudamos em nível moral de lá para cá. Mesmo com a vinda do nosso mestre, que veio aqui nos ensinou tanta coisa e continua nos ensinando porque ele continua no meio de nós, continua entre nós, mesmo assim, a gente continua tendo os mesmos enganos, as mesmas dificuldades morais, as mesmas dificuldades espirituais. Isso é muito grave. Por isso que a gente está sofrendo essa chacoalhada
Acorda, desperta tu que dormes, porque as situações são chegadas, os tempos são chegados de transformação de uma vez por todas. Não podemos mais ficar no engano da matéria. Não podemos mais nos atrasar, marcar passo no processo de evolução espiritual. A gente não pode mais, né? E aí, a mensagem do nosso Mestre Jesus, ela precisa estar dentro do nosso coração. A gente precisa carregar ela todos os dias da nossa caminhada. Porque essa mensagem desse amor universal, dessa fraternidade universal, esse amor sublime que nos envolve e nos acolhe, está sempre conosco. E ela que vem aplacar essas dores do mundo, que vem acalmar o nosso coração, os nossos sentimentos, nos trazer o alívio, nos trazer a calma, a consolação de que a gente precisa para continuar seguindo firmes na nossa caminhada. Jesus disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Os tempos são chegados, meus irmãos. E Jesus está aqui conosco. Ele está aqui através dos seus emissários do amor e da paz, nos amparando, nos dando suporte, estão vibrando por nós com uma força amorosa tamanha de que a gente não faz ideia, desejando o nosso melhor, desejando que a gente desperte, que a gente seja feliz. Nenhum de nós está aqui para sofrer. As dores, elas são necessárias ainda na nossa caminhada. Nós estamos vendo, mais do que nunca, tantas dores. Cada um tem o seu cadinho, cada um tem as suas dores, né? Cada um sabe do seu caminhar. Mas a gente não está abandonado. Cada situação que a gente passa, ela está sendo amorosamente amparada, cuidada pelo nosso Mestre Jesus, pelo nosso Pai misericordioso, nossa Mãe Santíssima, tantos espíritos, tantos irmãos amorosos que torcem por nós. Nada é o acaso, nada chega até nós sem um propósito de crescimento. Tudo o que acontece conosco é para o nosso crescimento, nosso aprimoramento espiritual. Porque tudo é amor. Amor. Nosso mestre é amor. Ele nunca vai querer que a gente sofra. Nós é que causamos os nossos próprios sentimentos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Ainda que relativo, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós é que causamos os nossos próprios sofrimentos. Nós somos nossos próprios algozes. A gente muitas vezes critica, fala que tem irmãos no plano espiritual que ficam nos investindo contra nós. Nós que começamos a nos investir contra nós mesmos. Aí nós abrimos as portas, mas tudo começa em nós. Nós que precisamos fazer escolhas melhores. E aí, no livro A Gênese, diz que o progresso da humanidade se cumpre. E fala o seguinte: quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Olha só. Então, nós estamos maduros para subir um degrau. Nós estamos prontos para subir um degrau. Muitos de nós estamos prontos. Alguns irmãos estão ainda muito invigilantes, rebeldes, e ainda não despertaram do seu propósito existencial. Mas a humanidade está pronta para subir um degrau. Pronta e é necessário subir um degrau. E fala para a gente aqui na Gênese que em tal estação eles chegam para a maturação do fruto e sua colheita. É chegado o tempo da colheita. Reconhece-se a árvore pelos frutos. E aí a gente pergunta quais frutos nós estamos produzindo. Se é chegado o momento da colheita, e nós estamos vendo em nível global a colheita que está acontecendo para todos, né?
Quais os frutos que nós estamos produzindo? Qual que tem sido o meu caminhar até aqui? Como que anda o meu progresso moral? Eu estou empreendendo os esforços necessários para melhorar moralmente? Ou seja, o que que quer dizer melhorar moralmente? Eu estou trabalhando as minhas virtudes? Desculpem, eu estou trabalhando as minhas virtudes? Eu tenho buscado alinhar o meu caminhar, alinhar as minhas escolhas aos princípios do Evangelho do Mestre? Eu tenho feito essa escolha por mim, pelos meus irmãos? E por que que essa pergunta, né? Por que que a gente faz essas perguntas? Porque nós estamos em um momento de absoluto progresso tecnológico. A Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela fala justamente sobre isso. A gente evoluiu muito tecnologicamente, a gente evoluiu muito no âmbito material, mas é urgente que a gente empreenda o nosso progresso moral, porque o moral ficou para trás. O científico, o tecnológico avançou e muito, mas o moral ficou para trás. E a gente sabe que inteligência tem que caminhar junto com moral. São as duas asas do nosso crescimento espiritual. Não tem como a gente desenvolver um só. A gente precisa desenvolver os dois juntos, né? E na Gênese nos é dito esse respeito, ó. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Então, o que está falando até aqui? O que está sendo falado para a gente? Espiritualmente, por causa da lei do progresso, da transformação que nós precisamos empreender na nossa caminhada, chega um momento em que, quanto mais a gente avança, mais sente falta, se sente o que falta. Ou seja, mais a gente tem necessidade de buscar. Buscar o quê? Buscar o nosso trabalho íntimo, buscar a nossa transformação. E aí fala-se, continua o seguinte: surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, nós, criados simples e ignorantes e perfectíveis, ou seja, nós somos criados para um dia atingirmos a perfeição relativa, porque perfeito só o Pai, né? Já é incutido em nós, em nossa centelha divina, esse desejo do melhor, do progresso, de progredir, de crescer. Só que o que que acontece? Muitas vezes a gente confunde essa espécie de vazio, entre aspas, de busca, de necessidade de busca. A gente confunde muito isso e que acaba tentando preencher essas situações com as situações materiais. Só que as buscas precisam ser em nível espiritual. E se a gente tenta suprir as nossas necessidades espirituais com questões materiais, a gente acaba criando um vazio existencial muito grande, porque uma matéria nunca vai dar conta de amparar o espírito. Isso não existe, né? Somente o trabalho moral vai fazer com que a gente consiga aplacar as nossas necessidades espirituais, né? E aí, nós estamos vivendo, sim, esse momento de necessidade, de busca, de algo que está nos impelindo a buscar alguma coisa, né? E aí, a gente está vivendo o que se pode chamar de uma crise de crescimento, que nem a criança, que tem a dor do crescimento, as dores de crescimento, que ela está em determinadas fases, ela sente dores nas articulações porque os ossos estão crescendo, que há um estirão de crescimento. Nós estamos vivendo essa crise de crescimento. E que crise é essa? As dores, as situações dolorosas pelas quais nós estamos passando.
que nós estamos vendo ao nosso redor acontecerem. A Joana nos diz que nós estamos vivendo a crise dos valores morais, que nós estamos vivendo a tormenta moral. Por quê? Porque fomos muito invigilantes até aqui. Porque nós não fizemos o trabalho que precisávamos estar fazendo. Se a gente acha que se esforça muito para ser melhor, a gente ainda precisa se esforçar muito mais do que a gente imagina. E aí, a Joana diz para a gente que essa tormenta moral, essa crise do crescimento, ela é caracterizada por todas as situações complicadas que a gente vem observando. Todas as perturbações de ordem moral que agitam os espíritos e fazem com que as dores, o vazio existencial, a vivência das paixões se acentuem. Porque essa chacoalhada que a gente está recebendo é para a gente poder despertar para os valores morais, para que a gente desperte para as situações do bem, do amor, da luz. Só que muitos irmãos estão confundindo essa agitação, e é uma agitação, é uma modificação que está acontecendo em nível espiritual. Às vezes a gente pode sentir angústia, a gente pode se sentir mais depressivo, a gente pode se sentir assim um pouco cabisbaixo, mas é justamente o chamado espiritual que a gente está recebendo para se transformar. Só que muitos irmãos estão confundindo esse chamado e tentando atender a ele com as situações negativas. Estão tentando atender esse chamado com, com a vivência das suas paixões mais inferiores. Tentando atender a esse chamado com as questões materiais. Quando a gente fala em questões materiais, é, por exemplo, comprar em excesso, é, viver nas baladas da vida, são essas situações mundanas, vamos dizer assim, do dia a dia, mas situações ligadas exclusivamente à matéria. Estão confundindo o chamado, não estão ouvindo o chamado de forma adequada, né? Então, esses desejos e essas aspirações de que se falou lá na Gênese para a gente, esses desejos e aspirações que estão aqui para nos mover para o melhor, estão sendo preenchidos equivocadamente com situações tormentosas, situações dolorosas. Então, aquelas almas que se atrasaram em empreender o seu autoconhecimento, de empreender essa busca do seu eu essencial, do encontro com o divino que há em si mesmo, em harmonia com o Pai, em harmonia com o universo, com esse amor universal, estão se sentindo perdidas, né? As pessoas estão se sentindo desnorteadas, e eu falo isso também de uma perspectiva de observação. Acho que todos nós já pudemos perceber isso, e talvez a gente também já nos sentimos dessa forma, meio que perdidos, meio que fora de órbita, vamos dizer assim, né? É o chamado, é o chamado. Mas muitos estão buscando a qualquer custo, de qualquer jeito, preencher um vazio existencial, a qualquer preço. Então, os novos tempos que chegam, esse tempo do espírito e não da matéria, porque o tempo da matéria já passou, impele a gente a buscar a nossa transformação íntima, sempre em direção ao eu profundo, ao alto, sempre em direção às coisas elevadas, né? Esse reencontro amoroso e harmonioso conosco mesmos e com o Pai. Mas aqueles que não estão conseguindo empreender essa busca dessa forma, estão embarcando em situações equivocadas, perigosas muitas vezes, que são vibratoriamente contrárias às aspirações superiores que a gente precisa cultivar na nossa caminhada. E aí a Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela fala para a gente de muitos fatores de perturbação da humanidade, ou seja, situações que estão cada vez mais despontando aí ao nosso redor, em todo o planeta. E ela fala dos ódios, da violência cruel, medos incontroláveis,
Olha só. Depressões profundas, distúrbios do pânico, estados fóbicos múltiplos, agressões, incompreensão, enfermidades degenerativas que estão substituindo as antigas epidemias, viroses e processos cancerígenos, distúrbios cardiovasculares, a corrupção. São só alguns, né, dos que ela cita nesse capítulo, ou seja, todas essas são situações desencadeadas pelo quê? Pela falta do trabalho espiritual que precisava estar sendo feito, pela falta desse processo de autoconhecimento, de autotransformação amorosa que precisava estar sendo feito. Só que como nós estamos chegando não, como nós chegamos nesse momento grave, grave quando a gente entenda como importante, tá? Nesse momento grave de transformação da humanidade, esses sentimentos, eles se exacerbam. Por quê? Porque eles não foram trabalhados até aqui. Então surgem situações ainda mais complicadas, ainda mais complexas, pela falta do trabalho espiritual, pela falta da busca do eu essencial, da busca de trabalho das virtudes, do autoconhecimento, do aprimoramento espiritual, enfim, do trabalho da fé convicta. E isso está fazendo com que muitos irmãos decaiam, com que muitos irmãos acabem se entregando às situações mais difíceis possíveis. E estão sofrendo muito. São muitas as dores ao nosso redor. E aí, aqueles que são imprevidentes, muitos cristãos, inclusive, chegam quando veem na TV, por exemplo, muitas situações difíceis, chegam a duvidar do Pai, chegam a duvidar do Mestre, ou seja, não tem aquela fé convicta. Acreditam realmente que o mundo está se desfazendo, que o mundo está acabando, que as situações chegaram ao ponto em que tudo está se acabando. Grande engano das almas. E quando a gente se sente dessa forma, pensa dessa forma, a gente está vibrando negativamente. E aí, quando a gente vibra negativamente, situações complicadas chegam até nós, mais complicadas chegam até nós, né? Então, é muito cuidado que a gente precisa ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, diante desse momento de transformação que a gente está passando. Nada, uma coisa a gente precisa ter certeza, nada está solto, nada está acontecendo sem a supervisão do nosso Mestre Jesus. Nada do que acontece é sem a permissão do Pai. Nada. Nenhuma folha se cai sem a permissão do Pai. Nada do que está acontecendo no nosso planeta é alheio à vontade do Pai, do nosso Mestre. É claro que eles gostariam muito, muito que a gente que a gente fosse menos rebelde e que a gente já aceitasse todo esse amparo que está ao nosso redor. É muito amor ao nosso redor. Como eles queriam que a gente despertasse mais rápido e aceitasse esse amor na nossa vida. A gente ainda tem muita dificuldade, muitas dificuldades. Então, não nos enganemos, não nos deixemos levar pelas vibrações negativas. Sejamos otimistas, tenhamos fé e convicção de que tudo está sendo guiado e amparado pelo nosso Mestre Jesus. Se Ele é amor, tudo que está acontecendo tem um propósito amoroso, ainda que a gente não compreenda, sabe? Às vezes as situações dolorosas chegam na nossa vida e a gente não entende, mas por que que eu estou passando por isso? Por que que está acontecendo isso na minha vida? E aí está o grande engano. A pergunta não é por quê, é para quê? Qual é o propósito divino na minha vida com essa situação? O que que eu estou precisando aprender ainda? Esse é o verdadeiro trabalho espiritual. Quando a gente se propõe a ter esse tipo de
perspectiva de olhar, de ponto de vista na nossa caminhada, esse ponto de vista espiritual, as dores elas são aplacadas. Elas não nos derrubam. Elas vêm, dói, mas a gente consegue superar, né? Bom, ah, e a gente já adiou muito, né? A gente já adiou demais essa transformação íntima. Então, a gente está nesse momento decisivo. Por que que a gente está batendo nessa tecla? Porque a gente está chegando no auge da transição planetária. Muitas coisas complicadas ainda vão acontecer até que a gente consiga respirar mais leve. Então, se a gente não está se preparando espiritualmente para essas situações, nós vamos ser levados com a correnteza. E não é esse o trabalho que precisa ser feito. Não é isso que a gente aprendeu com o nosso Mestre Jesus. Não é isso. A gente precisa despertar o quanto antes. Bom, a gente tá, aí vem a pergunta, né? A gente está sentindo desânimo, esse medo do porvir, desesperança na humanidade. Se a gente está se sentindo assim, mais do que nunca a gente precisa promover atitudes renovadas de amor, de equilíbrio, fortalecer a nossa fé em Deus, a nossa fé no Mestre Jesus. Vamos conversar com Deus, vamos conversar com o nosso Mestre, vamos criar essa intimidade com o nosso Mestre Jesus, com o Pai. Vamos conversar, vamos colocar para o nosso Mestre as nossas dores, as nossas dificuldades. Será que a gente tem feito, a gente tem tido esse momento de nos elevarmos espiritualmente, de nos colocarmos submissos ao nosso Pai, nós adquirirmos essa humildade necessária para a gente poder aceitar e entender as situações que chegam na nossa caminhada? Isso é muito importante, é muito importante. E no livro Novos Rumos, do Divaldo, pelo Espírito Viana de Carvalho, o irmão espiritual diz o seguinte para a gente, olha, nestes dias apocalípticos, nesta grande transição, a mensagem de Jesus, restaurada pelo Espiritismo, é a diretriz de segurança para todos aqueles que perderam o rumo de si mesmos. Com ela, a grande noite deixa-se salpicar de estrelas que diminuem as sombras, aguardando o próximo amanhecer. Olha o que que o nosso irmão falou para a gente, tudo que a gente vem falando até agora. Nesses dias apocalípticos, Apocalipse é transformação, tá? Nesses dias de transição, a mensagem de Jesus é o que nos dá segurança. Olha que palavra importante, segurança. É o que faz com que a gente esteja firme na nossa caminhada, com passos firmes, certos de que o Mestre está no comando e tudo que chegar até nós, nós vamos dar conta, porque Ele está segurando a nossa mão e Ele quer o nosso melhor, sempre. Ele nunca vai chegar nada para a gente que a gente não possa dar conta. Então, a gente precisa trabalhar essa segurança, e essa segurança é a nossa fé, a nossa firmeza espiritual, sabe? E Joana, ela aconselha para a gente que a gente esteja vigilante enquanto servidores de Jesus. Como ela fala, olha, tendo cuidado com as sintonias mentais que estabelecemos muitas vezes com a perversidade, com o medo, com as armadilhas da negatividade, ou seja, vamos diminuir um pouco o nosso contato com rede social, vamos ser mais seletivos com aquilo com que a que a gente assiste na TV, nas mídias de uma forma geral. E se a gente vê situações negativas, vamos vibrar em oração. Não vamos nos deixar envolver por uma atmosfera de medo, de angústia, de incertezas que está percorrendo a humanidade. A espiritualidade fala que tem uma nuvem muito densa de negatividade ao redor do nosso orbe. Nós precisamos ser luz em meio a essa sombra, porque muitos têm sido os sentimentos emanados pela humanidade de medo, de angústia, de pavor, de incerteza. Sejamos a luz, a firmeza, nesses momentos, nesses dias tormentosos.
Não nos deixemos absorver por essas vibrações negativas, que só vai nos fazer mal, né? E vai trazer para a gente sentimentos que não cabem. Se nós realmente confiamos no nosso mestre, não cabem, sabe? A gente precisa ter vigilância e fé, meus irmãos. Vigilância e fé. E como diz Joana no livro, a atitude terapêutica para o mal e os maus é a compaixão. Nunca da raiva, a descrença, a maledicência. Como nós falamos, nos deparamos com situações difíceis? Compaixão, entendimento, compreensão. Nunca raiva, maledicência, nenhum sentimento negativo. No melhor das nossas possibilidades, sempre, tá? E através dessas situações difíceis pelas quais a humanidade toda está passando, Jesus está nos convidando a sermos bem-aventurados. Quando a gente lembra lá das bem-aventuranças, nós estamos falando de sermos alegres, felizes, apesar das situações dolorosas, apesar das dores. O Evangelho de Jesus, ele é alegria, ele é mansuetude, ele é paz, é calmaria. Então, sejamos bem-aventurados. A gente siga o seu roteiro de amor, de caridade, de fé, de esperança, de oração, misericórdia, perdão. Vamos seguir o roteiro de Jesus. Nós temos tudo em nossas mãos. Por que que a gente ainda se demora no equívoco? Se nós já sabemos, nós então, espíritas, nós já sabemos. Por que insistirmos em situações que só atrasam o nosso processo evolutivo? A gente precisa se renovar todos os dias, porque essa tormenta ela é passageira. Ela não veio para ficar, ela é passageira. E a gente não desperdiça esse momento crucial com lamentações, com temor, com estagnação, nem com alimento para as nossas paixões. Vamos aproveitar esse momento que ele é de uma beleza incomparável e de uma importância muito grande no nosso processo, na nossa caminhada. E a Joana, eu vou terminar com uma frase que a Joana fala lá no capítulo. Ela fala assim: olha, ante, portanto, o rugir da tempestade, entrega-te a Jesus e nele confia, servindo-o com tranquilidade e paz, porquanto somente te acontecerá, prestemos atenção, olha, somente te acontecerá aquilo que é melhor para o teu progresso espiritual. Então, nós sigamos firmes com o nosso Mestre Jesus no propósito do bem, do amor, da caridade. Não fiquemos com medo, desesperados, com situações que estão acontecendo ou com situações que ainda vão chegar. Temos fé, convicção no amor do Mestre por cada um de nós, no amor do Pai por todos nós. Nós temos tantos irmãos ao nosso favor nesse momento, em todos os momentos, agora então mais ainda, irmãos de outros orbes que estão amparando o nosso planeta com tanto amor, que estão se dedicando tanto para podermos ter esse momento de transição o mais leve possível. Sejamos gratos. E qual é a forma da gente ser grato? Amando, cuidando, amparando e sendo alegres, apesar das dificuldades, né? E que nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos, nossa Mãe Maria Santíssima possa ser conosco, nos dando fé, firmeza, nos dando alento, nos trazendo tudo aquilo de que a gente precisa nesse momento. Então, eu convido para a gente elevar os nossos pensamentos novamente aos nossos irmãos queridos, maiores do que nós. Mestre Jesus, muito obrigada por esses ensinamentos. Muito obrigada pelo alento, pelo conforto. Obrigada pelo amor que chega a cada um de nós, todos os dias, através dos nossos irmãos, através da natureza. Obrigada, Senhor. Que a sua paz possa envolver o nosso planeta, que a sua luz possa iluminar os corações endurecidos, as mentes conturbadas. Que o Senhor possa, Mestre, com seu amor infinito por cada um de nós, amparar as dores do mundo.
erguer aquele irmão que sofre, dar luz àquele que se encontra nas sombras, Senhor. Muito obrigada por tudo. Que a sua paz seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, irmãos, muito obrigada por mais uma noite que vocês estiveram aqui conosco, vibrando positivamente, nos acompanhando e que a gente possa juntos empreender essa caminhada nesse momento tão importante da melhor forma possível, nos amparando, nos ajudando, dando as mãos, nos socorrendo uns aos outros. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Até a próxima!